Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria estar com vocês nessa oportunidade de nós repartirmos e compartilharmos novamente a palavra de Deus. Vocês poderiam hoje estar sentados aqui, mas ainda não é tempo. Então eu vou até vocês com essa mensagem que hoje nos chama para o segundo domingo do tempo da Páscoa, segundo domingo de Páscoa. Vocês já receberam em casa os textos bíblicos durante a semana, tiveram a oportunidade de dar uma olhada, de conferir, e eu quero compartilhar com vocês então uma palavra que está no Evangelho. Já havia dito isso para vocês ali no nosso grupo da comunidade, que hoje nós iríamos conversar um pouco sobre a paz que Cristo traz para cada um de nós. Então, em João, no capítulo 20, versículo 19 até o versículo 31, está todo o nosso contexto de reflexão para o dia de hoje. Com destaque, então, para aquela palavra de Jesus, aquela saudação de Jesus para os discípulos, quando procura eles na noite do domingo da ressurreição. Ele chega lá e tem uma saudação, entra na sala e fala para eles que a paz esteja com vocês. Esta foi a saudação de Jesus no domingo de Páscoa. Essa palavra ela chega para as pessoas que estavam ali, os discípulos, um grupo de pessoas, como diz o texto, assustadas, amedrontadas, a portas trancadas. Nesse contexto, a paz de Cristo é anunciada. Ele diz que a paz esteja com vocês. Essa paz anunciada por Cristo, ela é muito mais do que uma saudação. Ela é muito mais do que um punhado de palavras, ela é muito mais do que uma frase de efeito. A palavra de Deus, ela tem essa característica. Quando Deus cria o mundo, de acordo com o relato de Gênesis, nós vamos ver que Deus usa a sua palavra para criar. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e as coisas foram aparecendo. Aquilo que Deus dizia ganhava forma, ganhava vida. Esta é a palavra que vem agora para os discípulos. Uma palavra revestida de um poder criador, que é o poder da palavra de Deus. Então Jesus, ele não apenas anuncia a palavra, ele não deseja a paz, não anuncia, não almeja, mas ele cria a paz no coração dos discípulos. A palavra de Jesus, ela não vem para abrandar, para acalmar os sentimentos, os medos, as aflições, as vergonhas, as inseguranças, as fraquezas e os pecados daqueles discípulos. A paz de Cristo tem um poder que vai muito além disso, tem um poder curativo em nossas vidas. Cristo tem poder para transformar a nossa vida e não apenas para arrumar a nossa vida, ou para abrandar, ou para fazer pequenos consertos. Cristo tem poder para transformar. Na palavra de Cristo nós não ficamos sabendo que existe um poder, não ficamos sabendo que existe uma paz. Nós somos empoderados, nós somos pacificados. Aquilo acontece na vida de cada um de nós. Os discípulos, eles estavam com medo de todo o contexto, medo dos líderes judeus, medo de tudo que estava em volta deles. Talvez mais do que isso, eles tinham medo desse encontro com Jesus, porque o que tinha acontecido nesse contexto? A gente lembra a história desses discípulos e vemos que uns tinham abandonado, outro tinha traído, outro tinha negado, outros fugiram na noite do julgamento de Cristo, e essas coisas constituíam-se em culpas para os discípulos, pecados que acusavam a consciência e que agora geravam medo. Quais são então os pecados nossos de hoje será? Quantas vezes nós agimos de forma parecida com os discípulos?
Quantas reclamações, revoltas, maldições, xingações, negações, traições. Quantas vezes nós nos encolhemos diante da oportunidade de dar um bom testemunho e nos envergonhamos, às vezes, de falar daquilo que cremos. Quantas ingratidões, desconfianças, esquecimentos. Quantos atos pecaminosos em relação ao nosso próximo, em relação aos amigos, aos vizinhos, aos parentes, aos governos, aos patrões, aos empregados, aos filhos, aos cônjuges e por aí vai. Percebem que nós temos muitas coisas parecidas com esses discípulos? Temos pecados. E o pecado é que gera o medo. E esses discípulos estavam tomados por esse medo. Talvez esse mesmo pecado venha a causar em nós situações também de desconforto. E no meio desse contexto aparece Jesus. Quando eles estavam tomados por essas situações de pecados, Jesus aparece no meio. Aparece e a sua presença significa um confronto, um encontro com o que eu estou fazendo errado e o que Ele espera de mim. E aí? O que Jesus diria se entrasse na tua vida ou na minha vida num contexto desses? Para que afinal que Ele veio? O que Ele quer comigo? O que será que passaria em nossas mentes se nós fôssemos surpreendidos por uma visita assim de Jesus em meio aos nossos pecados? O pecado, ele nos lança a cenários de guerras, a cenários de conflitos e a cenários de escassez. A presença de Cristo cria um novo cenário. O cenário é cenário de paz. Que a paz esteja com vocês. Os pecados estão aí, mas Ele vem trazendo a paz. Ele vem em missão de paz. A paz de Cristo, ela cura as feridas do pecado. A paz de Cristo, ela cria a vida aonde o pecado criava a morte. A paz de Cristo, ela nos habilita para uma nova vida, abandonar os erros e começar novos caminhos. A paz de Cristo, ela nos encoraja para nós retomarmos os caminhos daquilo que é certo, bom e correto e andarmos de novo. A paz de Cristo, ela nos aponta o caminho e a direção para uma vida de dedicação e de comprometimento com esse Cristo que nos traz a paz. O pecado perturba a nossa relação com Deus, não nos deixa perceber algumas coisas. Por exemplo, vamos ver, vocês lembram do texto que vocês leram lá de Pedro? Pois então, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9, está escrito o seguinte: Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela sua ressurreição. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo ele agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Esse é o nosso texto de Pedro, que vocês leram já antecipado. Com a paz de Cristo,
nós conseguimos entender isso que Pedro fala para nós, que as provações da vida presente, elas são necessárias para nos firmar na fé. Sem a paz de Cristo, as provações que estão por aí, elas têm cheiro de castigo, de punição. Com a paz de Cristo, nós entendemos que os nossos pecados são perdoados. E nós não estamos mais no caminho da contrariedade daquilo que Deus espera de nós, porque Cristo nos pacifica e nos coloca no caminho de luz, a fim de firmar a nossa fé, para que se prove e se mostre uma fé verdadeira. Assim, como diz Pedro, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro e ela precisa ser provada, para que se guarde e fique firme. Então nós compreendemos também que estar com Jesus não significa estar longe de problemas. Estar com Jesus, estar em paz com Deus, significa estar fortalecido para as provações e os problemas que continuarão a vir na nossa vida. Com a paz de Cristo, os discípulos se reorganizaram e deram seguimento ao maior projeto, mais fenomenal movimento de fé que a humanidade já conheceu, o cristianismo, do qual nós fazemos parte hoje. Com esta paz, eles foram habilitados para dar andamento a esse projeto. Procurando a paz de Cristo ainda hoje, nós também seremos vencedores. E tudo aquilo que nos ameaça agora servirá para nos habilitar para os novos desafios, para as grandes conquistas e para as grandes transformações que poderemos fazer habilitados pela paz que Cristo nos dá. As provações desse tempo presente nos firmarão para as grandes e necessárias mudanças que precisamos fazer para o nosso desenvolvimento humano. A palavra de Cristo, paz esteja com vocês, criou força nos discípulos. A palavra de Deus cria força em nós ainda hoje. Por isso vem o convite. Vamos então ouvir essa palavra, vamos ler essa palavra, vamos procurar essa palavra, vamos nos expor mais a esta palavra, porque ela é fonte de poder e transformação. Alguém falou comigo esses dias ao telefone, dizendo assim: antes da pandemia, eu te ouvia uma vez por semana. Eu ia à igreja e lá você estava e eu te ouvia. E agora eu te ouço todos os dias, porque você está mandando uma mensagem todos os dias para dentro da minha casa. Essa é a ideia. Nós estamos agora nesse tempo das grandes provações, intensificando mais o nosso contato, intensificando mais o nosso convívio com o próprio Deus, nos expondo mais a esta palavra, porque necessitamos desta força e desse poder que está nessa palavra. A ideia é essa: compartilhar mais, buscar mais e viver mais essa palavra. Em paz com Deus e em paz com o próximo, nós estaremos habilitados para vencer todas as provações e conviver com elas quanto tempo ainda seja necessário. Não sabemos a que ainda estaremos expostos, mas podemos ter certeza que na paz de Cristo nós encontraremos as forças para fazer frente a esses desafios. Então, digo agora, como Cristo disse aos seus discípulos, digo a vocês também: que a paz de Deus esteja com vocês. Amém.